encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim. As feridas que recebi não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que delas não saíssem mais dor. De hoje em diante só saísse amor, que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura sua dor, que cura sua dor. É o meu amor que cura sua dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. É o meu amor que cura sua dor. Que canção, né, Marta? Como é que está, meu bem? Tudo certo? Ai, nervosa. Mas é o meu amor que cura sua dor. É verdade. Vamos escutar o teu lema, aquilo que tu gravou no CD, quando foi chefe desse 38º cenáculo. É o meu amor que cura sua dor. Nós sempre deixamos que a dor, o sofrimento e a mágoa abafem tudo que é de bom em nós. Se entregarmos nossa dor nas mãos de Jesus, Ele a transformará em amor.
O lema que vivenciamos no 38º Cenáculo de Maria foi: é o meu amor que cura sua dor, e que seja sempre assim. Nós sempre deixamos que a dor, o sofrimento e a mágoa abafem tudo que há de bom em nós. Se entregarmos nossa dor nas mãos de Jesus, Ele a transformará em amor. O lema do 38º é o meu amor que cura sua dor, e que seja sempre assim. Querida, muito obrigado por aceitar o nosso convite, uma pessoa tão especial dentro do nosso movimento, e que hoje vai compartilhar com a gente o seu testemunho de fé. Boa noite, Petri, boa noite, pessoal do Cenáculo, minha família azul, meus familiares também que estão me acompanhando, meus amigos. Meu nome é Marta Rodrigues Gomes, sou natural de Porto Alegre, nasci no dia 22/10/60. Minha mãe é natural de São Sebastião do Caí e meu pai é de São Luís Gonzaga. Aí eles se conheceram aqui em São Sebastião do Caí, uma igreja evangélica. A minha avó sempre foi católica, mas quando eu conheci ela, ela já era evangélica daí, né? E meus pais casaram na igreja evangélica, no Caí, e depois foram morar em Canoas, no bairro Niterói. Lá eles tiveram eu nasci na Santa Casa, em Porto Alegre. E meu irmão nasceu, o Gelson, Senante também, nasceu em Porto Alegre também. Nós temos diferença de 2 anos, eu e meu irmão, né? Aí nós vivemos que nem nômades, assim. Meu pai era brigadiano, ali no batalhão de Montenegro. Márcia nasceu em Montenegro, Canoas para Montenegro, né? De Montenegro para São Sebastião do Caí, onde nasceu o outro irmão. De São Sebastião do Caí para Portão, de Portão para Garibaldi, Garibaldi para Canoas, Canoas para Montenegro de volta, de Montenegro a São Francisco de Paula, onde eu casei e fiquei por lá. Meu pai é descendente de bugre, aí ele gostava de estar para lá e para cá, e não parava em lugar nenhum, né? A gente nunca teve uma parada assim mais certa. Às vezes as pessoas pensam que nasce para dar tudo errado. E foi assim comigo também. Eu achei que nossa vida, assim, rolando para lá e para cá, passando necessidade, passando fome, humilhação. Daí um pouco meu pai estava na igreja, daqui um pouco já não estava mais. E o tempo que ele saía da igreja, a nossa vida era um inferno, né? Então nós somos descendentes do álcool, a nossa família, sabe? O pai era alcoólatra, violência doméstica, aquelas coisas, né? Que a gente até tentou esquecer um pouco. A gente esquecer, a gente nunca esquece, mas a gente relevou, né? Foi passando as coisas assim, todas as nossas coisas, meu casamento, tudo não deu certo em consequência dessas coisas, né? Quando nós morávamos em Garibaldi, é a época que eu mais me lembro. Era uma vida de miséria, Petri. Meu Deus, a gente sobrevivia. Nem era viver, era sobreviver. Eu me lembro que eu e meu irmão, nós íamos de serraria em serraria buscar serragem, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar lenha para fazer fogo. Minha mãe dava para nós um copinho d'água, meio copo d'água, umas 2 colheres de farinha de mandioca, mexia bem, dava aquilo para nós beber. Era o nosso alimento do dia inteiro. Foi difícil para ela, né? Fora a violência doméstica que a gente enfrentou, né? Que eu, como mais velha, via todas essas coisas, né? E o tempo foi passando. Aí nós viemos para Canoas. Aí o pai saía viajar e nós ficávamos em casa. E a mãe não tinha comida para dar para a gente. Nunca teve, assim, coitada. Ela ficava assim horas olhando para nós, pensando o que eu vou dar para meus filhos comer. Nós éramos entre 5. Ele não deixava o dinheiro? Ele gastava com outras coisas? Como é que... Gastava com jogo, com cachaça, com tudo. Nós nunca tínhamos nada. Aí o que acontecia? Quando a gente ganhava um presentinho, uma coisa melhor, nós vendia
para trocar por pão ou outra coisa, né? E daí a mãe sofreu muito, sabe? Porque ela não tinha como trabalhar com 5 crianças. Naquela época não tinha creche como tem agora, né? E era aquela escadinha de crianças, tudo pequenininhos, né? Quem ajudava muito a minha mãe eram as prostitutas, meretrizes que nós tínhamos na vizinhança. Elas vinham e traziam as roupas para a mãe lavar, que a mãe daí lavava a roupa para eles, né? Eu era mais velha, daí eu também não aguentava ver meus irmãos passando fome. E umas destas amigas nossas lá, dava o caderno para mim comprar umas coisas para ela no armazém, e eu sempre comprava uma coisa a mais, porque ali eu só anotava o quanto eu tinha gastado. E eu sempre comprava uma coisa a mais, e um dia ela desconfiou, e ela falou para minha mãe. E a minha mãe, Petri, na pobreza dela, e eu não entendia que aquilo era um roubo, sabe? Para mim, eu estava tentando ajudar meus irmãos a sobreviver também. Aí a minha mãe me chamou, me levou lá na casa dela e fez eu pedir desculpa e me levou lá no armazém. Eu com uma vergonha, Petri, eu não sabia onde meter minha cara, sabe? Eu me senti tão mal com aquilo. E eu tive que trabalhar, ajudar a senhora na casa dela. E lá no armazém eu tive que fazer umas faxinas, porque a minha mãe me obrigou a fazer para pagar tudo aquilo que eu roubei. E daquele dia em diante, a minha mãe explicou para mim e para os meus irmãos que por mais necessidade que a gente estivesse passando, não era para nós fazer essas coisas. Nós tomava banho todos os dias, buscava água 2 quadras adiante, não tinha luz, mas nós vivia sempre limpinho, nós brincava até o que dava na rua, na sujeira, na terra, mas quando nós entrávamos dentro de casa, a mãe fazia nós tomar nosso banho na bacia, nós tomávamos banho, 5 crianças. Depois de 10 anos veio a minha irmã mais nova. Nesse meio tempo, o meu pai ficou pastor. Aí a vida melhorou um pouco. Mas mesmo assim, o pai parecia que não tinha mudado nada, sabe? Com nós ele era diferente. Ele era amigo de todo mundo, mas nós, família, a gente não se entendia. Eram poucos momentos de alegria, de felicidade, sabe? Da nossa infância. Eu devo tudo que eu sou à minha mãe, graças a Deus. Ela sempre foi uma boa pessoa, nos indicou o caminho certo. Nesse meio tempo, nós fomos para Montenegro. De Montenegro, nós fomos para São Francisco de Paula. Aí lá o pai exerceu a função de pastor. Daí me apaixonei por um guri que tinha 16 anos e eu tinha 18. Eu saí de casa, eu fui morar com ele, vivi com ele 7 anos. Eu tive a minha filha, Cristina. Estava tudo bem, de repente, ele pediu separação. Eu queria morrer. Depois eu pensei, eu tenho uma filha para criar. Minha filha tinha 3 aninhos. Eu tinha vergonha de dizer para minha mãe que eu estava separada. Porque eu saí de casa, larguei tudo para viver com ele. Como era o nome dele? João Luiz Machado Brando. Nós não chegamos a Aí conhecer eu vim ele. embora. Aí eu vim para o Caí de novo morar com a mãe. Ai, a mãe ficou feliz da vida que eu vim embora, né? Quando eu cheguei no Caí, eu vim ganhando o dobro do que eu ganhava lá, como costureira na fábrica de calçado aqui na Fazol. Eu vim para cá em 86. Em 90 eu conheci o Paulo. A gente casou depois de um tempo, aí tivemos a Luana. E eu pensava assim, meu Deus, eu preciso ter uma família, alguém que me faça companhia, que me faça feliz, né? Conheci o Paulo, a gente se deu bem, ele amou a minha família, eu amei a dele, e a gente se entendeu. Ele me defendia muito, sabe? Ele não batia no pai, ele segurava o pai, assim, pelo braço. As coisas foram mudando. Nós crescemos, nós tínhamos nosso dinheiro, daí nós dava tudo para a mãe, e ele foi se revoltando cada vez mais, porque ele queria para ele o dinheiro. E eu e o Paulo nos juntamos, fiquei grávida, porque ele não teve filhos, mas daí, com 8 meses de gravidez, eu perdi esse filho. Enquanto eu trabalhava na Zaleia, a Leni me convidou para fazer o Senado. E eu dizia, eu vou fazer, mas não sei quando, sabe? Aquelas coisas, e adiando. E ela foi a primeira pessoa que sempre me ajudou, me falava coisas boas, positivas. Eu e as minhas irmãs sempre batalhando e lutando para ter as coisas.
e os meus irmãos cada vez se entregando mais nas drogas. Nós somos 6, 4 mulheres e 2 homens. A Liliane foi convidada primeiro para fazer o cenáculo, a minha irmã mais nova. Aí depois fui eu e minhas outras irmãs foram depois de mim. E o Gelson fez junto comigo. A Rejane Simon me convidou. Fui perguntar para ela se eu podia fazer o cenáculo só para ajudar o meu irmão. Olha a minha inocência, eu queria só ajudar ele, eu não estava precisando. Aí chegamos no Santo Inácio, né? Na sexta-feira foi muito difícil para mim. Estava rolando a corrida maluca no CAI, que eu sempre ia com as minhas amigas, né? O que me chamou para a igreja de volta, para Nossa Senhora, foi as confissões. Eu fui contando a minha história, a minha adolescência, que eu e a minha mãe, nós não nos fechávamos, porque eu não admitia que a minha mãe não abandonou meu pai e deixou nós passando o trabalho. O Gelson dormia em árvore, porque ele não podia entrar dentro de casa, porque o pai, além de ter o vício da cachaça, tinha o vício de bater nele todos os dias. Todos os dias ele apanhava. Quando eu comecei a trabalhar, a mãe guardava a janta para mim e eles sentavam tudo em roda de mim, assim, meus irmãos, sabe? E eu dividia a minha comida com eles e a mãe gritava, eles já ganharam, eles já comeram, mas como é que eu não ia dar comida para eles me olhando com os olhos arregalados, eles não tinham ganhado o suficiente. Quando eu ganhei minha primeira filha, eu entendi tudo que a mãe passou, daí eu comecei a ser amiga da minha mãe. Aí nessa confissão eu falei tudo para o padre, que eu tinha vontade de pedir perdão para minha mãe, mas eu não tinha coragem. E lá pelas tantas eu recebi uma cartinha. A primeira cartinha que eu recebi foi a minha mãe. Filha, me perdoa. Este foi o meu cenáculo. Perdão da minha mãe. Minha mãe nunca tinha ido na igreja católica. Estava lá em Montenegro me esperando com um buquezinho assim de rosa. Daí a gente se abraçou tanto, tanto, tanto e não precisou falar nada também. E até hoje nós somos 2 melhores amigas. Nós tomamos café todos os dias de manhã. Depois que eu fiz o cenáculo, eu aprendi a perdoar. Aí eu conversando com a mãe, o porquê que o pai era assim, né? Ela disse, minha filha, o teu pai é assim porque ele nunca teve amor. Com 14 anos ele foi mandado para fora de casa para viver a vida dele. Ele nunca teve amor. Como é que ele ia dar uma coisa que ele nunca teve? Aí depois que eu fiz o cenáculo, eu comecei a cuidar mais dele. Eu fiz o cenáculo em 97. Aí a Luana nasceu, eu tinha 39 anos, em 99. E eu fui pedir perdão para o meu pai quando eu tinha 50 anos. Ele morreu em maio de 2016, no mesmo ano que o Paulo morreu. No dia que ele morreu, também no hospital, Petri, veio a visita da Nossa Senhora Aparecida. Quando veio lá de São Paulo, que estava visitando de paróquia em paróquia. E o pai estava no hospital. Daí entrou a irmã e um ministro com a santa. E eu me lembro que o meu pai, tremendo assim, ele fazia assim, ó, bem certinho a capelinha com as mãos. Ele não conseguia falar, mas ele fazia um gesto assim. Aí a irmã perguntou se ele queria receber a santa, ele disse, Quando a santa saiu, ele morreu e eu nem vi que ele morreu. Foi tão sereno, aquilo assim, bem calmo, simplesmente ele parou de respirar. Ele morreu com a bênção de Nossa Senhora. A Nossa Senhora Aparecida vindo a imagem na hora que ele estava por falecer, né? Realmente é um milagre de Nossa Senhora na vida dele, né? Para que ele pudesse, sim, ter uma morte tranquila, né? Uma morte serena, e certamente naquele gesto dele, ele também pediu perdão a Nossa Senhora por tudo, e bem como a tua mãe disse, como outros dizem, né? Quem não aprende a amar, não ensina a amar também, né? Às vezes a gente conhece pessoas que a vida toda tiveram na infância só violência, só maldade, só problema, miséria, e a gente sabe que toda a formação do caráter, da personalidade, às vezes acontece até os 3, 5, 7, 8 anos, né? Se a criança nesse tempo só teve maldade, só teve desamor, só teve violência, não teve nenhum gesto de carinho, ela também não cresce como alguém que também não sabe
Então, que bonito, né, ter a capacidade de entender isso e de perdoar, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, realmente muito pouco aprendiam a amar, né? Eles aprendiam bastante a trabalhar, a lutar pela vida, mas gestos de amor, de carinho, isso naquela época não se ensinava. Eu me lembro, Dia dos Pais, que nós queríamos passar com ele, nós tínhamos que ir de boteco em boteco procurar por ele. O Senaco, para mim, foi uma mudança de vida, assim, sabe? Mudou tudo, me transformou, a gente aprendeu a perdoar. Tem muita coisa ainda que eu tenho que melhorar. Eu fui aprendendo no Senaco, tudo que eu sou, Petri, eu devo ao Senaco. Eu não sabia rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Esse pessoal aqui do grupo me reergueram, Petri. Me deram a maior força, me ajudaram, me transformaram, sabe? Assim, tudo que eu sou, as coisas do Senaco, as minhas responsabilidades, as minhas coisas, as nossas amizades foram fortalecendo a gente e a gente foi mudando, sabe? Se moldando. E a gente foi crescendo junto, assim, espiritualmente, né? Porque eu não tinha nada, não entendia nada da Igreja Católica. Aí o padre Alcido perguntou se eu era batizada, daí eu disse que sim, na igreja evangélica, né? Ele disse, eu fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nas águas eu estava batizada. Eu disse, sim, foi assim. Aí ele fez a minha comunhão lá no curso mesmo. Aí quando eu cheguei no CAI, nós queríamos batizar o meu irmão, o Gelson, que fez o Senaco, né? Aí o padre Aloysio disse que só se eu e o Paulo casassem. O padre Aloysio fez nós casar. E a gente casou, foi bem legal. Eu não era casada no meu primeiro casamento, né? Aí eu pude casar na igreja. Foi muito bom, teve a bênção de Deus. A família do Paulo é católica. Meu sogro não perdia uma missa de domingo. E eu entrei para uma família que me acolheu. E o Paulo acolheu a minha família. E nós fomos muito felizes. Até que ele caiu doente de uma hora para outra, deu um infarto e nos deixou. Aí eu entrei em depressão. Em agosto de 2017, a minha filha foi fazer o Senaco, a Luana. E eu estava com depressão e não queria admitir. E eu fui nesse curso e eu me senti muito mal, Petri. Tudo aqueles anos que eu trabalhei, fui chefe de curso, nunca me senti tão mal. Não sei se o demônio estava querendo mexer comigo naqueles dias, né? Me levaram no hospital, daí eu fui melhorando. Trabalhei em quantos cursos, tu sabe? E aquele curso parecia uma coisa terrível. Um dia a Lourdes e o Mário foram me visitar. Chegaram lá, eu estava tirada no sofá, toda escabelada, magra, 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 cada vez definhando, sem comer. Aí a Lourdes e o Mário me levaram no médico, me encaminharam para medicina e tudo, daí eu comecei a melhorar. Aí logo veio o reencontro, e daí eu estava melhor. Eu pensei em não ir no reencontro, mas depois eu pensei assim, não, eu vou, porque o reencontro sempre me renovou, me deu força, né? Foi o melhor reencontro que eu fui. Meu Deus, foi uma maravilha. Deus me curou, Petri, sabe? Eu dançava, eu me animei, eu tive força, porque aquela sala me transforma. Toda vez que eu vou para aquela sala, eu sou outra pessoa. Tanto em curso como em reencontro, todos os cursos que eu participei, meu Deus. A sala é o meu chão. Daí eu me transformo, eu vivo aquilo lá, sabe? E o Santo Inácio faz milagre em mim. E a minha vida é essa, Petri. No Senaco, eu vivo em função dos meus irmãos. Tive muita ajuda do meu grupo. Uma vez eu abandonei o Senaco também. Eu abandonei tudo. E daí um dia eu estava andando triste na rua, entrei dentro da igreja. Entrei para rezar um pouquinho. Quando eu cheguei lá, Petri estava na frente do Santíssimo assim, rezando por mim. Senhor, faz com que a Martinha volte para nós. Ninguém me viu entrar na igreja, Petri. Eu, por trás deles, cheguei e eles estavam rezando por mim. E eu voltei. Chama teu povo aí para tu dar tua mensagem final. Apresenta esse povo para a gente. A Sofia, minha neta, o Mateus, filho da Sarana,
A A Sarana, Sarana. a Luana no meio, né? E a Caroline. A Luana está no Tirando meio. o Matheus, que mulherada, hein, Marta? Minha família é só mulher. São 2 filhas mulher, né? E 2 netas mulher. São as Muito filhas da bom. Cristina. Dá tchau lá pro tio PT. Ó. Dá tchau, Sofia. Ah, Coisa ali. Cadê a Cristina, a Marta? Cristina está trabalhando. Ela mandou um abraço para todos. O maior orgulho meu foi ter sido chefe do 38º, né? Tenho frutos desse curso, tenho muita saudade de todos os meus afiliados. Foi muito bom chefiar o 38º, né? Tu E é o meu amor tu que ganhou cura uns sua dor. afiliados especiais, né? A minha mensagem final, Petri, eu desejo que todos rezem pelas famílias do mundo inteiro, porque eu creio que eu sou fruto de uma dessas orações, que alguém um dia rezou por mim e eu estou aqui hoje. Então eu peço orações de você, rezem pelas famílias, pela união das famílias, porque hoje em dia é só separação, é só confusão, né? Ninguém mais se entende, né? Que Deus possa tocar os corações das famílias. Esse é o meu recado. Marta, um beijão para ti.